Comprei um carro usado numa terça-feira nublada e 4 dias depois segui um endereço no GPS que acabou mudando a minha vida. O carro não tinha nada de especial, um Fiat Cronos 2019 com pouco mais de 100 mil quilômetros rodados, em bom estado e com preço acessível. Eu não estava procurando aventura quando comprei, só queria um meio de transporte confiável para me levar até um trabalho que eu detestava e de volta para o apartamento onde eu morava sozinho. Mas o GPS tinha um endereço salvo com o nome Casa, e fiquei curioso bastante para seguir. Ele me levou até um mirante na Serra da Cantareira, cercado pela Mata Atlântica. Lá, sentado sozinho, num banco de madeira, havia um senhor me esperando. "Você veio", ele disse, como se realmente estivesse aguardando por mim. Antes de continuar, você já deixou a curiosidade te levar para um lugar totalmente inesperado? Comenta aí embaixo, quero saber. E se você curte histórias sobre encontros improváveis, descobertas de propósito e como pessoas desconhecidas podem mudar nosso caminho, se inscreve para não perder as próximas. Agora, volta comigo para o sábado em que peguei o carro e dirigi até o endereço que nem era meu. Eu estava perdido. Não perdido geograficamente, eu sabia exatamente onde morava, como chegar ao trabalho e voltar sem nem pensar. Mas existia outro tipo de perda. Aquela que acorda você às 3 da manhã te fazendo questionar o que está fazendo da sua vida e por que nada parece ter sentido. Larguei a pós-graduação 2 anos atrás. Eu tinha começado um mestrado em literatura, porque é isso que a gente faz quando se forma em humanas e não faz ideia do que quer da vida. Só que no meio do segundo ano, olhei para o pessoal discutindo teoria literária e não senti absolutamente nada. Nenhuma paixão, nenhum interesse, só aquela sensação vaga de que eu estava ali só cumprindo tabela porque não sabia qual outro caminho escolher. Então pedi demissão. E por 2 anos, trabalhei num call center de operadora de TV, atendendo o cliente irritado o dia inteiro, ganhando uns R$ 2.500 por mês, morando num kitnet num bairro barato e sentindo como se a vida tivesse acontecendo para todo mundo, menos para mim. Os amigos da faculdade estavam casando, comprando casa, começando carreira com propósito. Meu feed era só anúncio de noivado, promoção no trabalho e viagem para lugares que eu nunca pisei. Enquanto isso, eu estava lá, atendendo ligação de gente xingando, esquentando comida no micro-ondas para uma pessoa só e tentando lembrar qual foi a última vez que me empolguei com alguma coisa. Meu carro tinha morrido na semana anterior, um Fiat Palio 2006 que finalmente pediu arrego depois de 300 mil quilômetros de batalha. Peguei ônibus por uns dias e decidi que precisava de outro carro logo. Nada chique, só funcional. Achei o Cronos numa loja de usados na beira da cidade. O vendedor, um cara de uns 50 e poucos anos com um cara de cansado, parecia tão entediado com o trampo quanto eu com o meu. Me mostrou o laudo, disse que estava bem cuidado e jogou um preço que eu mal conseguia pagar, mas que dava para parcelar. O dono anterior cuidou direitinho, leilão de espólio. O homem faleceu e a família vendeu. Documento limpo, sem batida. Fiz o test drive, achei ok e assinei os papéis. 2 dias depois, saí de lá como dono de um carro confiável, mas sem graça. Algo que me levaria do ponto A ao B sem me deixar na mão. Na sexta noite, depois de outro turno exaustivo no call center, sentei no carro no estacionamento, tentando reunir ânimo para dirigir para casa. Enquanto configurava o Bluetooth, vi que o GPS tinha um endereço salvo. Cliquei. Curioso. Só estava escrito casa. Imaginei que o antigo dono ou a família tivesse esquecido de limpar antes de vender. Eu ia apagar, mas hesitei. Onde será que aquele homem considerava casa? Era uma curiosidade boba, mas eu não tinha mais nada para fazer naquela noite. Sem planos, sem amigos esperando, sem rotina que pudesse ser atrapalhada por um desvio. Então, no sábado de manhã, sem nada melhor para fazer e com aquela sensação de que seguir uma curiosidade aleatória era melhor do que ficar encarando o teto do apartamento, resolvi ir até o endereço. Achei que fosse levar para uma casa comum, talvez um condomínio, talvez um bairro antigo onde ele tenha crescido, mas o GPS me levou para fora da cidade. Segui as instruções pela marginal, depois por estradas menores, até pegar aquelas vias inclinadas da Serra da Cantareira, cercadas por mata fechada, cheiro de eucalipto e terra molhada. A viagem levou quase 2 horas e a cada quilômetro eu ficava mais confuso. Para onde eu estava indo? Não parecia área residencial. Era mata preservada, lugar de trilha, de gente que vai para respirar puro,
mas não para morar. Até que o GPS anunciou: você chegou ao seu destino. Eu estava diante de um mirante, com uma pequena área de estacionamento e um deck de madeira com um único banco. A vista era absurda. Os vales se estendiam lá embaixo, morros e árvores até perder de vista. E sentado ali estava um senhor. Devia ter uns 70 anos, cabelo totalmente branco, rosto marcado pelo tempo. Usava uma jaqueta de flanela, mesmo com o clima ameno, e olhava para o horizonte com uma expressão ao mesmo tempo tranquila e profundamente triste. Saí do carro devagar, meio sem saber o que fazer. Será que ele só estava caminhando? Só mais um apreciando a vista? Mas quando cheguei mais perto, ele se virou, olhou para mim e depois para o carro. Sorriu. Você veio, disse ele. A voz era rouca, mas acolhedora. Eu sabia que alguém ia aparecer. Parei a poucos metros dele, sem entender nada. Desculpa, a gente se conhece? Não, mas eu conheço o seu carro. Ele apontou para o Cronos estacionado atrás de mim. Ele era do meu filho, Rafael Monteiro. Ele faleceu faz 8 meses. Fui como levar um soco no estômago. Sinto muito. Comprei numa concessionária, eu não sabia. Tudo bem, disse o velho. Era para ser assim. Aliás, o meu nome é Augusto. Augusto Monteiro. E você é? Caio Nascimento. Gesticulei desamparadamente para o carro, para o mirante, para toda a situação que eu ainda não entendia. Não sei o que está acontecendo, O GPS tinha um endereço salvo, fiquei curioso, então decidi segui-lo. Augusto sorriu, embora seus olhos estivessem marejados de lágrimas. Era isso que Rafael esperava. Ele disse: quem comprar o carro, se fosse a pessoa certa, teria curiosidade suficiente para segui-lo. E me contou que, se alguém viesse, eu deveria estar lá para recebê-lo. Por quê? Não entendo. Sente-se, disse Augusto, dando um tapinha no banco ao lado. Deixe-me falar sobre meu filho. Sentei-me, ainda completamente perplexo, e ele começou a contar. Rafael tinha 32 anos quando morreu. Câncer. Começou nos pulmões. Ele nunca fumou um dia na vida, mas às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Quando descobriram, a doença já estava espalhada. Lutou por 1 ano, mas... A voz de Augusto falhou. Ele perdeu. Sinto muito. Rafael era um fotógrafo de aventuras, continuou Augusto como se precisasse contar a história de uma vez, ou nunca conseguiria terminar. Depois que a mãe dele morreu, quando tinha 12 anos, ficaram apenas os dois. Eram próximos, não só pai e filho, mas melhores amigos. Ele apontou para o mirante à nossa volta. Este era o nosso lugar. Viemos aqui pela primeira vez quando Rafael tinha 14 anos. Uma parada aleatória em uma viagem de carro, mas ele adorou. A vista, o silêncio, o jeito como o pôr do sol batia nas montanhas. Espalhamos as cinzas da mãe dele aqui. Voltamos quando ele terminou o ensino médio e novamente quando se formou na faculdade. Sempre que a vida ficava difícil, íamos até aqui e simplesmente sentávamos, disse Augusto enxugando os olhos. Quando Rafael adoeceu, ambos sabiam que ele estava morrendo. O câncer era agressivo, avançado demais. Nos últimos meses, estava fraco demais para viajar. Mal conseguia sair da cama. Lembro dele chorando uma noite, dizendo que gostaria de fazer mais uma viagem juntos até nosso mirante, mais um pôr do sol ali. Senti lágrimas surgindo mesmo sem conhecer Rafael pessoalmente. Não o conhecia de verdade. Mas ele não pode vir, disse Augusto. Estava muito fraco. E algumas semanas antes de morrer, contou algo estranho. Tinha programado o endereço no GPS com o rótulo específico. Casa. Foi um ato de fé, disse Augusto. Que quem comprasse o carro, se fosse alguém que presta atenção, que segue a curiosidade, que questiona as coisas, veria aquele endereço e talvez tivesse coragem de segui-lo. Mas por quê? Por que ele faria isso? Augusto olhou para mim com uma intensidade quase inconfortável. Porque Rafael acreditava que o universo une pessoas por motivos, que não existe conexão sem sentido. Ele me disse: pai,
Quem comprar este carro e vier até nossa casa estará procurando algo, mesmo que não saiba o quê. Esteja lá para ele. Conte nossa história. Complete a jornada por mim. Que outra pessoa veja nosso pôr do sol. Fiquei sentado em silêncio, atordoado. Um homem prestes a morrer havia programado um endereço de GPS na esperança de que quem comprasse seu carro tivesse curiosidade suficiente para segui-lo, e que o pai estivesse lá para recebê-lo. Tenho vindo aqui todos os sábados desde que Rafael morreu, disse Augusto, esperando. Na maioria dos dias ninguém aparecia, mas ele continuava vindo porque havia prometido ao filho. E naquele dia, eu vim. Quase apaguei o endereço, pensei que tivesse sido esquecido por engano, mas não apaguei. Segui. Por quê? Não sei. Curiosidade, acho. Tédio. Não tinha mais nada para fazer naquele dia. Chega, disse Augusto. Basta. Rafael sabia que alguém que segue a curiosidade, mesmo que pequena e aparentemente sem sentido, era o tipo certo de pessoa para ouvir sua história. Ficamos em silêncio, admirando a vista. Finalmente, ele perguntou: Então, Caio, por que estava tão entediado a ponto de não ter nada melhor para fazer num sábado do que seguir o endereço de GPS aleatório? E amargamente, porque minha vida parecia vazia. Tenho 26 anos, trabalho em um call center que detesto. Abandonei a pós-graduação porque não via sentido, e sinto que estou apenas existindo, em vez de viver. Não tenho direção, nem propósito, nem ideia do que fazer da minha vida. Augusto assentiu, como se já suspeitasse. Você está perdido. Acho que sim. Rafael também foi assim, com pouco mais de 20 anos. Ele se formou em administração porque parecia prático. Conseguiu um emprego em uma seguradora porque parecia o responsável. E ele estava infeliz, completamente infeliz. O que mudou? Perguntei. Ele fez um curso de fotografia só por diversão, por impulso, porque sempre gostou de fotografar. E algo fez sentido. Percebeu que estava vivendo a vida que achava que deveria, em vez da vida que queria viver. Largou o emprego, comprou uma câmera e uma mochila e começou a viajar. Suas fotos ganharam destaque, construiu uma carreira e, pelos 10 anos seguintes, viveu mais plenamente do que a maioria das pessoas aos 80 anos. Augusto se virou para me olhar. Você seguiu esse endereço de GPS sem razão lógica. Dirigiu 2 horas até um lugar que nunca tinha visto para descobrir o que um lar significava para um estranho. Isso não é atitude de alguém vazio, Caio. Isso é atitude de quem procura. Procurar o quê? Perguntei. Essa é a questão, não é? Rafael não sabia que procurava uma fotografia até encontrá-la. Talvez você também não saiba o que procura até encontrá-lo. Mas o fato de você ainda estar curioso, ainda disposto a seguir pequenos impulsos, isso é importante. Essa é a diferença entre existir e viver. Conversamos por horas. Augusto contou mais histórias sobre Rafael, suas aventuras, sua filosofia e sua crença de que a vida foi feita para ser explorada e não apenas sobrevivida. Contei a Augusto sobre minha própria vida, meus medos, minha sensação de estar desperdiçando tempo enquanto todos ao redor pareciam ter descoberto o que fazer. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados, Augusto disse: Rafael adorava este horário, a luz, o jeito como tudo brilhava. Sentamos em silêncio, observando o pôr do sol juntos. Um jovem perdido de 26 anos e um pai enlutado de 73, unidos pela fé de um homem morto de que a curiosidade cria conexões. Quando a última luz desapareceu, Augusto tirou um envelope do bolso do paletó. Rafael deixou isto comigo. Ele disse para entregar a quem seguisse o GPS. Ele escreveu isso nas últimas semanas de vida, quando estava fraco demais para qualquer outra coisa. Com mãos trêmulas, peguei o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, letra um pouco vacilante. Para quem estiver lendo isto,
Você comprou meu carro e teve curiosidade suficiente para seguir um endereço de GPS e não chegar a lugar nenhum. Isso me diz algo sobre você. Você está procurando. Talvez não saiba o que, mas está procurando. Estou morrendo enquanto escrevo isto. Tenho 32 anos e talvez me reste apenas um mês. E a maior lição que aprendi neste último ano é que a vida não é sobre ter tudo planejado. Não se trata de planos perfeitos ou saber exatamente para onde vai. É sobre curiosidade, sobre seguir o que desperta seu interesse, mesmo que não faça sentido. Sobre dizer sim aos pequenos impulsos. Você dirigiu 2 horas até um mirante na Serra da Cantareira sem nenhuma razão lógica. Seguiu a curiosidade em vez de apagar um endereço. Isso é lindo. É assim que a vida realmente é. Meu pai provavelmente está com você agora. Ele está de luto. Perder um filho é devastador. Augusto é uma das pessoas mais sábias que conheci e que tive o prazer de ser seu filho. Converse com ele. Deixe que ele conte sobre nossas aventuras. Deixe que compartilhe o que ele aprendeu. E então, viva suas próprias aventuras. Elas não precisam ser grandes nem fazer sentido para ninguém. Apenas precisam despertar sua curiosidade, fazê-lo sentir-se vivo, querer ver o que vem a seguir. Passei 10 anos como fotógrafo viajando pelo mundo e foi incrível. Mas sabe quais são minhas memórias favoritas? Sentado naquele banco com meu pai, assistindo ao pôr do sol, conversando sobre tudo e sobre nada. Os momentos de silêncio, as conexões. Você está conectado a mim agora, estranho. Está completando a jornada que eu não pude. Está sentado no lugar que mais amava, com a pessoa que eu mais amava, assistindo ao pôr do sol que eu gostaria de ver mais uma vez. Obrigado por isso. Obrigado por ser curioso. Obrigado por seguir um endereço de GPS aleatório quando poderia tê-lo apagado. Não espere morrer para perceber que o sentido da vida é simplesmente vivê-la. Siga a curiosidade. Diga sim às coisas. Não se preocupe tanto se está no caminho certo. Não existe caminho certo. Existe apenas o caminho em que você está, e se você presta atenção nele. Cuide-se e cuide do meu pai. Ele precisa de pessoas ao redor que entendam que a vida é curta e que as conexões importam. Obrigado por completar esta jornada por mim. Chorei ao terminar de ler. Augusto também estava emocionado. Sentamos juntos naquele banco, sob a luz tênue, 2 estranhos conectados pela carta de um homem morto. Pela primeira vez em 2 anos, senti algo além do vazio. Senti-me visto. Sentia que minha curiosidade, o mesmo impulso que me levou a seguir um GPS aleatório, não era estupidez ou falta de propósito. Talvez fosse exatamente o que Rafael disse, uma forma de viver, em vez de apenas existir. Você vai voltar? Perguntou Augusto enquanto caminhávamos de volta para nossos carros na escuridão. Sim, respondi imediatamente. Se estiver tudo bem. Mais do que bem. Tenho vindo aqui todos os sábados, sozinho com minha dor. Ter alguém para compartilhá-la significaria muito. Então, voltei no sábado seguinte, no outro e no próximo. Augusto e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Ele me contava histórias sobre as aventuras de Rafael, sobre suas fotos e filosofia de vida. Eu contava a ele sobre a minha semana, pequenos momentos de curiosidade, interesses e experiências que queria tentar. Estou pensando em fazer um curso de fotografia, disse um sábado 2 meses depois do nosso primeiro encontro. Não sei se sou bom, mas estou curioso. Augusto sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Então faça, não se preocupe em ser bom, apenas siga a curiosidade. Segui o conselho e fiz um curso de fotografia em uma faculdade comunitária, nível iniciante, nada impressionante, mas adorei. Os desafios técnicos, a necessidade de realmente observar os detalhes para fotografar bem e a satisfação de capturar um momento. Tudo era novo. Eu não tinha o talento de Rafael, isso ficou claro, mas o interesse era suficiente. 4 meses depois do nosso primeiro encontro, pedi demissão do call center. Assustador, provavelmente financeiramente imprudente, mas eu não podia continuar num trabalho que me matava por dentro. Consegui emprego em uma livraria local. Menos paga, mas muito mais tolerável, rodeado de livros e pessoas que os amavam. Foi na livraria que conheci Lívia. Ela veio procurando um livro específico de fotografia.
Eu estava repondo prateleiras depois de ler para minha turma. É um livro incrível, disse sem pensar. Se você se interessa por fotografia de paisagem, o sistema de zonas dele vai mudar a forma como você percebe a luz. Ela me olhou surpresa e sorriu. Você é fotógrafo? Estudante de fotografia? Um iniciante, mas completamente obcecado. Conversamos por cerca de 20 minutos sobre fotografia, livros e sobre como ela trabalhava como designer gráfica, tentando entender a fotografia tradicional para melhorar seu trabalho digital. Antes de ir embora, perguntou se eu conhecia algum lugar bom para praticar fotografia de paisagem. Na hora, pensei no Mirante e disse que conhecia o local perfeito. Não a convidei imediatamente. Parecia ousado demais. Mas ela continuou voltando à livraria, sempre às quintas-feiras depois do trabalho, sempre arrumando desculpas para conversar comigo. E, finalmente, criei coragem e perguntei se ela gostaria de conhecer o Mirante algum dia. Não aos sábados, expliquei. Sábados são reservados para alguém especial. Mas talvez um domingo. Ela aceitou. Nossa primeira visita ao Mirante juntos aconteceu 3 meses depois de nos conhecermos. Contei sobre Rafael, sobre Augusto, sobre o endereço de GPS que me trouxe até lá. Ela ouviu com lágrimas nos olhos, compreendendo imediatamente por que aquele lugar era tão sagrado. Obrigada por compartilhar isso comigo, disse, confiando em mim para contar essa história. Começamos a namorar devagar, com cuidado. Cada um com receios diferentes sobre relacionamentos. Mas havia algo certo nisso. Algo que mostrava como seguir a curiosidade pode levar a algo inesperado. 4 meses depois do nosso primeiro encontro, Augusto veio à minha primeira exposição estudantil, onde apresentei uma série de fotos tiradas no Mirante. Diferentes horários do dia, diferentes estações, sempre do mesmo banco onde Augusto e eu nos sentávamos aos sábados. São lindas, disse Augusto, emocionado diante das fotos. Rafael adoraria estas. Vocês capturaram nosso lugar perfeitamente. Aprendi muito com vocês dois. Rafael me ensinou, por meio de sua carta, a seguir a curiosidade. Você me ensinou, por meio de suas histórias, a valorizar conexões e momentos, não apenas conquistas. 1 ano depois daquele primeiro sábado, Augusto e eu estávamos em nosso banco, assistindo a outro pôr do sol. Ele estava mais pensativo que o normal, e percebi que algo ocupava sua mente. Quero te contar uma coisa, disse. Quando Rafael morreu, eu não sabia como continuar vivendo. A dor era tão intensa que sair da cama parecia impossível. Vir ali todo sábado, esperando por quem seguisse aquele GPS, me deu um motivo para continuar, um propósito. Ele se virou para me olhar. E então você chegou. E esses últimos 12 meses, te vendo encontrar seu caminho, compartilhando nossas histórias, tendo alguém com quem sentar enquanto eu sofro. Caio, você me deu um motivo para continuar vivendo. Você completou a jornada de Rafael, sim, mas também me salvou. Você me salvou também, respondi sinceramente. Eu estava me afogando em vazio e falta de propósito. A carta de Rafael, sua amizade, este lugar, tudo me lembrou que a vida não precisa ser sobre ter tudo resolvido. Pode ser apenas sobre ser curioso e aparecer. Ficamos em silêncio confortável enquanto o sol se punha, pintando o céu com as cores que Rafael tanto amava. 2 anos após comprar aquele carro, minha vida parecia completamente diferente. Continuo fazendo aulas de fotografia, agora no 2º ano do programa. Continuo na livraria, embora tenha sido promovido a gerente assistente. Ainda visitava Augusto todos os sábados, mas agora Lívia vinha comigo com frequência. Nós 3 assistindo ao pôr do sol, enquanto Augusto contava histórias e nós dávamos as mãos. No mês passado, Augusto conheceu os pais de Lívia. Ela é boa para você, disse depois. Rafael aprovaria. Ela te torna mais corajoso. E ele estava certo. Lívia me incentivava a correr riscos, enviar minhas fotos para concursos, acreditar que eu realmente poderia melhorar. Na semana passada, uma das minhas fotos, um pôr do sol visto do Mirante, com Augusto sentado no banco em silhueta, ganhou o 3º lugar em uma competição regional. Você está vivendo,
disse Augusto quando eu contei a ele. Seus olhos brilhavam com orgulho paternal. Era tudo que Rafael queria, que alguém levasse sua carta a sério e realmente vivesse. Ainda não tenho tudo planejado. Não sei se a fotografia será a minha carreira ou apenas um hobby. Não sei se Lívia e eu vamos casar. Não sei como será a minha vida em 5 anos. Mas aprendi que talvez esteja tudo bem. Talvez a questão não seja ter um plano perfeito. Talvez seja apenas seguir a curiosidade, aparecer, estar aberto a conexões inesperadas. Seja um pai enlutado em um banco de montanha ou uma designer gráfica procurando um livro de fotografia. Comprei um carro usado com o endereço de GPS salvo e ele me levou a tudo que importa agora. Um lugar que me faz sentir em casa, um mentor que virou família, uma namorada que me incentiva a ser mais corajoso e uma vida que finalmente parece minha. Porque Rafael estava certo. Propósito não se encontra planejando, se encontra seguindo a curiosidade e vendo onde ela leva. Às vezes, leva a um mirante na Serra da Cantareira. Às vezes, leva a uma conversa na livraria. Às vezes, leva ao amor, à amizade, a uma vida que você nunca imaginou, mas sem a qual não consegue se imaginar. A história mostra que a vida não precisa ser planejada de forma rígida para ter significado. Às vezes, o que nos conecta ao propósito são pequenos impulsos, curiosidades e encontros inesperados. Caio, guiado por um simples endereço de GPS, descobre mais do que o passado de Rafael. Ele descobre que o sentido da vida está nas relações, nas experiências e no ato de se permitir explorar. Rafael, mesmo após a morte, ensina que cada escolha, por menor que pareça, pode criar impactos profundos, revelando que a curiosidade não é apenas um impulso, mas uma forma de viver plenamente. Essa história nos lembra que existir e viver são coisas diferentes. Existir é apenas passar pelo tempo. Viver é sentir, arriscar, conectar-se e buscar algo maior do que nós mesmos. A maior lição do texto é que o propósito não é encontrado em planos detalhados ou certezas absolutas, mas na disposição de seguir pequenas curiosidades e explorar o desconhecido. Rafael planejou um simples endereço de GPS para ensinar isso. Pessoas que seguem a curiosidade têm a oportunidade de descobrir algo transformador, seja sobre si mesmas ou sobre o mundo. Caio aprende que a vida pode ser significativa, mesmo sem respostas prontas, que conexões humanas, experiências simples e coragem para arriscar trazem aprendizado e alegria. A lição nos ensina que cada impulso, cada decisão guiada pela curiosidade pode nos levar a descobertas inesperadas e valiosas, mostrando que viver é mais do que existir, é se abrir para o mundo e suas possibilidades. Agora me diz, você já seguiu sua curiosidade em algum lugar inesperado e encontrou algo significativo? Compartilhe a sua história nos comentários. Você acredita que um estranho pode, mesmo sem perceber, mudar completamente sua forma de viver ou seu propósito? Se você pudesse seguir uma curiosidade aparentemente sem sentido, até onde iria para descobrir algo significativo sobre sua vida? Escreva aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.